Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o nosso coração e mais uma palavra do céu para a nossa vida. Hoje eu quero ler para você Provérbios capítulo 16, versículo 2 e 3, que diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desejos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desejos serão estabelecidos. Quero conversar com você hoje sobre um personagem bíblico chamado Naamã. Nós já falamos aqui dele quando nós fizemos a citação da serva de Naamã. Mas hoje nós queremos falar de Naamã e aprender com Naamã a romper os obstáculos para chegar à bênção de Deus. Que obstáculos nós precisamos romper? O que nós precisamos passar por cima, deixar para trás, para que nós possamos alcançar a promessa de Deus, a bênção de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos com Naamã é que tem que ser a maneira de Deus. Não pode ser a nossa maneira, não é como nós queremos, mas é como Deus quer. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós devemos nos submeter a essa vontade. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Naamã é isso, que precisa ser a maneira de Deus e não a nossa maneira. E Naamã nos ensina a saltar o obstáculo da incredulidade. Primeiro passo para nós chegarmos à nossa bênção, chegarmos à nossa vitória, chegarmos ao propósito que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos saltar o propósito da incredulidade. Naamã, ele era leproso. E ele leva uma serva nas suas batalhas. Ele era um general da Síria, um homem de guerra, um homem importante. A Bíblia diz que por ele Deus dava a vitória aos sírios. Deus dava, através da vida de Naamã, a vitória. E ele leva uma menina cativa para a sua casa. E essa menina era de Israel, era de Samaria, onde ficava o profeta Eliseu. E essa menina, um dia, ela percebe que o seu Senhor, ele era leproso. E ela olha para aquele homem, ela tem misericórdia daquele homem. E ela chega para a sua senhora e diz: se o meu senhor estivesse em Samaria, ele ficaria livre dessa lepra. A lepra era uma doença que não tinha cura. As pessoas que eram leprosas, elas eram consideradas imundas e elas precisavam ficar fora das cidades, afastadas das pessoas, porque elas eram impuras, porque aquela doença era altamente contagiosa e para que não contaminasse outras pessoas, elas ficavam separadas. Porém, aquela menina, quando vê o estado daquele homem, quando ela vê a sua pele tomada por aquela doença, ela disse: se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele ficaria curado desta lepra, porque verdadeiramente em Samaria tem homem de Deus. E Naamã vai e informa ao seu rei aquela notícia tão importante para ele, aquela fagulha de esperança para aquela doença sem cura. E aquele rei diz: não se preocupe, eu vou fazer uma carta e mandar para o rei de Israel para que você alcance a sua cura. E ele faz uma carta e manda ao rei dizendo: olha, eu estou te mandando o meu general Naamã, o meu servo, e ele vai aí para que você cure ele da sua lepra. O rei se desespera. Naamã, quando vai ali, ele vai com toda a sua pompa, com todo o seu orgulho, com toda a sua altivez, com toda a sua riqueza, com toda a sua empáfia de general. Ele leva 10 montarias com ouro, prata e vestes de festa. Pelo menos 10 vestes de festa para levar de presente a quem o curasse daquela lepra. Como quem diz: eu posso pagar pela minha lepra.
pela cura da minha lepra. Eu posso pagar por isso. Essa atitude de Naamã de levar todos aqueles presentes deixa essa impressão. Porém, quando ele chega ali naquele rei, aquele rei rasga as suas vestes e diz: sou eu Deus, porventura, para ter o poder de curar um homem da lepra? Esse rei está procurando algum motivo para romper contra mim. Porém, quando Eliseu fica sabendo do que está acontecendo, que o rei tinha rasgado as vestes em desespero diante daquela situação, Eliseu diz: manda ele vir aqui. E ele vai ver que tem profeta em Israel. E Naamã vai até Eliseu. E quando ele chega lá em Eliseu, toda a chave dessa história, desse texto, está no versículo de número 10, que diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro lhe dizer um recado. E disse: vai, desce até o rio Jordão e lava-te 7 vezes, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eliseu manda apenas um mensageiro dar um recado a Naamã. Então a primeira coisa que Naamã teve que romper, o primeiro obstáculo que Naamã teve que transpor foi o obstáculo da incredulidade. Eliseu apenas lhe enviou um mensageiro para dizer a ele que ele fosse, descesse e se lavasse 7 vezes nas águas do rio Jordão. O caminho para Deus é o caminho da humildade. Deus age na simplicidade. Deus não tem uma fórmula pronta de agir. Deus é criativo, ele age na simplicidade. Quando Naamã ouve esse recado de Eliseu, ele fica irritado, chateado, revoltado. Ele acreditava que Naamã viria, se colocaria de pé, invocaria o Senhor, fazia lá algum movimento, tocaria na sua lepra, ia fazer alguma coisa dele de cima a baixo e ia curá-lo. Não é você que decide como Deus vai agir. Deus é soberano. Deus não age da maneira que eu e você esperamos. Deus age da maneira que Ele quer. E Ele não tem uma fórmula pronta para agir. Ele age da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele é um Deus criativo. Um dia Ele manda, quando Ele vai, através de Jesus, curar um cego, Jesus faz uma lama com cuspe e barro, bota nos olhos do cego e cura. Outra vez Jesus diz: vê, e ele vê. Ele não tem uma fórmula pronta, ele age da maneira que ele quer e como ele quer, porque ele tem o controle. E como nós lemos, ele tem o plano certo. Se nós colocarmos diante dele, ele tem a maneira certa de agir. Depois de Naamã ter sido, aí Naamã se zanga e diz assim: não, mas eu não pensei que esse homem fosse agir dessa maneira, que é isso, e ele quer ir embora. Porém, seus empregados, seus soldados, seus servos que o amavam, chegam para ele e dizem: se eu tivesse pedido algo mais difícil, tu não faria? Depois de Naamã ter sido convencido por seu soldado, sua obediência é imperfeita, mas é o começo. Ele rompeu o primeiro obstáculo, o obstáculo da incredulidade. O segundo obstáculo que Naamã precisa vencer é o obstáculo da soberba. No versículo 12, ainda de 2 Reis, capítulo 5, vemos que Naamã está aqui diante de uma proposta de ir no Rio Jordão e se mergulhar no Rio Jordão durante 7 vezes. Naamã, então, diz: porventura não são Abana e Farpá rios melhores do que todas as águas de Israel? Novamente a soberba, o orgulho de Naamã entra em cena. E ele tinha até razão para isso, queridos, porque realmente Jordão era um rio de águas barrentas, de águas escuras, de águas turvas, de águas que não eram próprias para o banho. Farpá e Abana, pelo contrário, eram rios limpíssimos,
cristalinos que nasciam nas montanhas e corriam por Damasco. Ao redor desses rios, na época, era um dos lugares mais belos em toda a terra, lugares floridos, cheios de árvores frutíferas, porque realmente eram rios maravilhosos que nas suas margens tinham belas praias. Porém, não era ali que Deus estava, não era ali que Deus queria agir, não era daquela maneira que Deus queria agir na vida de Naamã. E deixa eu dizer para você o significado desses dois rios. Abana significava habilidades humanas e Farpá significava, o nome significava filosofias dos homens e habilidades naturais. Deus, ele vai no sobrenatural. Deus age de uma forma diferente de como nós pensamos ou agimos. Ele age da sua maneira. Ele tem sua própria maneira, aleluia, de agir. Naamã, quando ele diz, não são os rios de Damasco, Abana e Farpá bem melhores do que todas as águas de Israel. Ele queria substituir o plano de Deus pelo seu próprio plano. Ele estava tentando eliminar o que ele não gostava no plano de Deus. Porque às vezes Deus nos manda fazer algo, mas a gente não gosta daquilo dali. Porque a gente não gosta, a gente elimina. Porque a gente quer que seja da nossa maneira. Porque nós temos uma fórmula pronta. Se não for do nosso jeito, não é o jeito certo. Se alguém agir de forma diferente, nós já estamos dizendo, mas não é assim que Deus age. Porque Deus precisa agir assim, dentro da minha caixa. E Deus não age assim. Deus é ilimitado, soberano. Deus é superior a tudo e a todos. E Ele tem sua fórmula própria de agir. A sua forma única de agir. E em cada situação, Ele age como Ele quer e da maneira que Ele quer. Naamã estava substituindo as coisas de Deus que Ele não aprovava pelas coisas que Ele aprovava. Ele queria adaptar as coisas de Deus à sua maneira de ver. Muitas vezes nós queremos adaptar a vontade de Deus à nossa maneira, como nós achamos que deve ser, como nós achamos que deve acontecer. Não cometa o erro de querer substituir as coisas humanas pelas coisas de Deus. Não cometa o erro de querer que Deus haja de acordo com a sua maneira de pensar, com o que você acha certo ou não. Deus é muito maior que todas essas coisas. É preciso romper o obstáculo da soberba. Na verdade, Naamã ali estava cheio de soberba. Porque os meus rios são melhores. Esse rio é barrento, mas era no rio barrento estava a presença de Deus, aleluia. Era na simplicidade, estava a mão do Senhor agindo, aleluia. É preciso romper os obstáculos da soberba. Os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Os planos de Deus para a nossa vida são perfeitos, por mais que se pareçam turvos e barrentos no início, mas o que Deus vai fazer é extraordinário, não é natural, é sobrenatural. Naamã queria ir no natural, nas águas limpas, nas águas próprias para o banho de Abana e de Farpá. Mas Deus queria levar Naamã para o sobrenatural. E era no sobrenatural das águas barrentas do Jordão que a cura de Naamã viria sobre a sua vida. Terceiro obstáculo que Naamã precisou saltar. Ele precisou saltar a barreira da desobediência. Nós precisamos obedecer. E obedecer muitas vezes é ir contra o que os outros esperam. Obedecer muitas vezes parece loucura para os outros. Se você pensar no que aconteceu na vida de Paulo, Paulo era um homem
comandava exércitos, importante, filósofo, um homem inteligentíssimo, culto. Aí Deus aparece a ele através de Jesus no caminho de Damasco, nesse caminho dessa cidade aqui, de onde era Naamã. E ele derruba ele daquele cavalo, para que ele também caia desse orgulho, dessa altivez, desse lugar que ele achava que era intocável. Coloca ele no chão e diz: olha, tu não vai mais ser Saulo de Tarso, general conhecido, o filósofo, o culto. Tu vai ser agora um pregador da minha palavra. Tu vai ser agora um prisioneiro do meu evangelho. Tu vai agora por lugares que eu vou te mostrar e mandar. Tu vai ficar muitas vezes em prisões, tu vai ficar muitas vezes em ilhas, em naufrágios, mas eu, Senhor, vou estar contigo e te conduzindo. E Paulo chega a uma percepção de dizer assim: eu agora não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele vence todos esses obstáculos, ele vence o obstáculo da incredulidade, da soberba, da desobediência e se rende a Jesus. Precisamos nos render à vontade e à boa mão do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. No verso 12 e 13 de 2 Reis, capítulo 5, observamos que os seus criados, os seus empregados, eles se chegam a Naamã nesse momento de altivez, que ele diz: não são porventura meus rios superiores, melhores, ou como quem diz, eu sou muito melhor do que essas águas barrentas do Jordão. E aquele criado, aquele soldado, chega para Naamã com todo amor e carinho, com toda a dedicação que tinha aquele homem, e chega para aquele homem e diz: meu pai, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, uma coisa grande, porventura tu não farias? Quanto mais ele dizendo: lava-te e serás limpo. Naamã teve que reconhecer, e ele teve que reconhecer e voltar e estar no caminho de Deus e obedecê-lo antes que fosse curado da lepra. Ele teve que se colocar na vontade de Deus. Ele teve que obedecer. Primeiro ele teve que mudar as atitudes do coração, só para depois ser limpo por fora. Naamã teve que reconhecer que o caminho do Senhor é perfeito, que a vontade de Deus é boa. Aleluia! Ele então desceu ao rio, desceu as águas barrentas, mergulhou 7 vezes no Jordão, está no versículo 14, conforme a palavra do homem de Deus. Ele teve que descer e ele teve que mergulhar, e não foi só uma vez, foram 7 vezes. Talvez cada vez fosse morrendo algo no coração de Naamã. Talvez tivesse preciso morrer o orgulho, a altivez, a soberba, a ira, talvez a falta de perdão. Mas cada vez que ele foi descendo, algo foi ficando ali nas águas barrentas do Jordão. Desça, se humilhe diante do Senhor. Se submeta à sua vontade, mesmo que pareça loucura para outras pessoas. Faça a vontade de Deus. O plano dele é sempre maior, melhor e superior para a sua vida. Por fim, Naamã ouviu o profeta e ouviu os seus servos, ouviu os seus soldados, percebeu que ele estava errado. Naamã percebeu que a altivez dele, o orgulho, o muito conhecimento, não levaram ele para lugar nenhum. E foi nas águas barrentas do Jordão, na obediência à voz do profeta,
ouvindo seu humilde soldado, seu humilde servo que lhe sugeriu, foi que ele chegou à cura. Deus mandou fazer, assim seja feito. O que Deus te direcionou a fazer, assim seja feito. Eu tenho feito o que Deus manda eu fazer. Eu tenho obedecido o direcionamento do Senhor. Esse vídeo está chegando a você. Você está tendo a oportunidade de ter essa palavra hoje, porque Deus me mandou fazer. E o que Ele manda, eu obedeço, porque o caminho dele é perfeito. O plano dele é perfeito. E quando eu me submeto, os meus planos são estabelecidos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A história de Naamã nos ajuda a vencer os nossos achismos. Aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa que é o melhor. Se submeta à vontade de Deus, mesmo que essa vontade seja: desça ao rio Jordão, águas barrentas e turvas, que você não consegue ver o fundo, mas é a direção de Deus que está sobre você. Aleluia, glória a Deus. Para êxito de Naamã, ele desceu as águas do Jordão, seguiu as instruções e a sua carne foi restaurada como de uma criança. A Bíblia diz que após ele descer as 7 vezes, a sua carne foi restaurada, ficou pura, como a carne de uma criança, de um bebê, tudo limpo, tudo purificado. Era exatamente no processo que Deus queria curar a alma e as emoções de Naamã. O processo está doloroso, está difícil para você, tem sido difícil o que você tem passado. É só o processo para chegar no Jordão. E é no processo que Deus está trabalhando. É no processo que Deus está curando. É exatamente no processo que Deus queria curar Naamã em sua alma. Se renda. Se renda. Abra mão de toda a sua capacidade, pois toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, toda a sua filosofia, todo o seu achismo não são capazes de produzir nem mais um dia de vida na sua vida. Que você faça como Naamã e que Abana e Farpá não sejam símbolos de nossas fugas, não sejam símbolos das suas fugas nem das suas desculpas para fazer a vontade de Deus, o que Ele tem para a sua vida. Que possamos encarar o confronto do Pai, nos convidando para descer e nos submeter à sua vontade. Naamã precisou alcançar, não espiritual, que é a verdadeira liberdade. Ele experimentou isso porque ele desceu as águas turvas, barrentas do Jordão. Desça, se submeta à vontade de Deus, vença todos os obstáculos que tentam lhe impedir, para que a boa vontade do Senhor, que é perfeita e que é agradável, se cumpra na sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe as suas decisões, Deus abençoe o seu espírito, a sua alma, que você se submeta e vença os obstáculos para alcançar a vontade de Deus. Que Deus continue conduzindo e abençoando a nossa nação. Deus te abençoe.